Galera, é o seguinte, vamos para as informações. Vamos lá, antes de mais nada, uma informação que eu trouxe aí nas últimas horas, nas outras redes sociais. Lembra do Thiago Mendes, aquele que cavou para jogar no Flamengo? No fim das contas não conseguiu, foi contratado pelo Vasco. O jogador estava livre após não renovar o contrato com Al Rayyan do Catar. Ele jogou lá por 2 temporadas após sair do Lyon, 33 anos, e agora fecha com o Vasco da Gama um contrato válido por 2 anos e meio. Então, trazendo essa curiosidade, porque, ainda bem, menos um nome para ser especulado no Flamengo, porque a todo momento é especulado esse nome no Flamengo. Na época, a esposa dele fazia postagens, praticamente pedindo, implorando para o jogador atuar no Flamengo, e no fim das contas, ele vai para o Vasco da Gama a partir do meio dessa temporada. Outra atualização, galera, que eu acabei de receber aqui, perguntei sobre técnico do Sub-20. O Flamengo está sem técnico do Sub-20 após o Nuno Campos pedir para sair. Depois de 3 meses no Flamengo, pediu para sair, alegando problemas pessoais, foi até para um clube da Europa, mas o Flamengo está selecionando novos candidatos, digamos assim, entrevistando candidatos como se fosse um RH, para saber quem se encaixa no perfil, não só no Sub-20, mas um perfil que possa trabalhar de maneira conjunta com o elenco profissional, no caso, Felipe Luiz e também José Boto. Lembrando que o Sub-20 responde ao José Boto. É o José Boto que está comandando como se fosse time profissional. As outras categorias de base tem o Carlos Noval que está gerenciando isso tudo. Então, uma atualização aí para vocês. Outra atualização sobre a renovação de Varela. Perguntei aqui, a pessoa disse assim, o empresário vem ao Brasil no dia 17 para assinar o contrato. Então, atualização, a gente está no dia 3, dia 4, estou gravando esse vídeo dia 3, vai ser publicado no dia 4, então, cerca aí de 10 dias, a gente vai ter novidades em relação à renovação de contrato de Varela. Lembrando que teve reunião com o empresário dele lá nos Estados Unidos, no dia que o Flamengo jogou contra o Chelsea, até porque é o mesmo empresário do Enzo Fernandes, também atleta do Chelsea, alinharam tudo e agora vão assinar essa renovação de contrato. E por falar em Copa do Mundo de Clubes, galera, a FIFA divulgou aí os times da Copa do Mundo de Clubes mais buscados no Google durante a competição. Vamos lá, no mundo, Real Madrid, primeiro, PSG, Flamengo em terceiro, Inter Miami em quarto e Palmeiras em quinto. No Brasil, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, PSG, Chelsea, Bayern de Munique, Real Madrid e Inter Miami. E nos Estados Unidos, que é o país que está sediando a competição, Inter Miami em primeiro, PSG em segundo, Chelsea em terceiro, Bayern de Munique em quarto, Manchester City em quinto, Inter de Milão em sexto, Pachuca em sétimo e Atlético de Madrid em oitavo. Palmeiras aparece em nono ali. Então, fica aí essa curiosidade para vocês. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Flamengo, você já sabe, muito próximo de Jorge Carrascal, e também surgiu aí nas últimas horas a notícia de que Ezequiel Barco também está na mira do Flamengo. O Flamengo negocia salários com o jogador. Lembrando que esse jogador pertence ao Spartak de Moscou, tem 26 anos atualmente, argentino, tá? E ele, vocês vão se recordar muito bem, que esse meio atacante jogou no River Plate e foi algoz do Flamengo na final da Sul-Americana em 2017, atuando pelo Independente, fazendo um gol de pênalti no Maracanã, que resultou no vice do Flamengo. Lembrando que esse pênalti, na minha opinião, não foi pênalti, tinha que ter VAR na época, foi feito pelo Pulgar, eu tô com Pulgar na cabeça, né? Foi feito pelo Cuejar, que hoje nem tá mais no Flamengo. Eu lembro como se fosse hoje desse dia, mas enfim, 2017 fica para trás. A informação que eu tenho não procede, o Flamengo não negocia salário com esse jogador, não tenta a contratação desse atleta, embora seja um atleta muito bem avaliado por todos do Flamengo, mas o Flamengo não está negociando com esse jogador de 26 anos. O Flamengo negocia com Jorge Carrascal e nós temos novidades sobre essa situação. A última atualização que a gente trouxe nos últimos vídeos o Flamengo estava negociando forma de pagamento com o Dinamo de Moscou. Chegou ok no valor, 10 milhões de euros mais de 2 milhões de bonificação, beleza. Negociava a forma de pagamento. O Flamengo chegou a um acordo na forma de pagamento, andando mais uma casinha para poder fechar essa operação. Vene, como será a forma de pagamento? Calma, o Vene responde, em 3 parcelas, como o Flamengo havia sugerido. Mas agora o Dinamo de Moscou, que é da Rússia, está pedindo garantias bancárias ao Flamengo. Está pedindo garantia bancária. Mas, Vene, por que isso está acontecendo? E eu perguntei
a pessoa por conta de embargos. Foi o que a pessoa me respondeu, não deu muitos detalhes. Lembrando que é um clube da Rússia, a gente sabe muito bem como é que está a situação no país, por conta de toda essa situação envolvendo o extracampo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Flamengo já tem ok do jogador, que inclusive está extremamente ansioso para jogar no Flamengo, esperando apenas o ok para viajar ao Rio de Janeiro. O Flamengo tem o ok do Dinamo de Moscou no valor, o Flamengo tem o ok do Dinamo de Moscou na forma de pagamento e agora está aí apresentando, correndo atrás para apresentar as garantias bancárias pedidas pelo time russo para poder fechar essa contratação tão importante nessa janela de transferência, tendo em vista que o Flamengo não vai ter o Pulgar. Agora sim vou falar do Pulgar. Durante 3 meses, que será o tempo de recuperação dele pós-cirurgia no pé direito, não tem mais o Gerson, que inclusive está indo para a Rússia para jogar no Zenit. Então é uma posição carente, digamos assim, e o Jorge Carrascal poderia chegar para fazer essa função do Gerson. Qual função? O Gerson fazia várias. Era, de fato, literalmente, um coringa no time do técnico Felipe Luiz. Mas, no entendimento do departamento de futebol e da comissão técnica, o Carrascal pode suprir essa saída do Gerson nesse primeiro momento e dar tranquilidade à diretoria para buscar mais reforços futuramente. Lembrando que o Flamengo não pode reclamar de dinheiro. Está aí com 160 milhões de reais na conta, à vista, pagos pelo Zenit. Ainda tem valor do Alcaraz, da venda do Alcaraz, tem valor da Copa do Mundo de Clubes, 150 milhões de reais. O Flamengo, em relação a dinheiro, se antes era um problema o fluxo de caixa, agora não é mais. Não tem mais desculpas para fazer contratações, digamos, erradas. Óbvio, nenhuma contratação você vai ter certeza que dará certo, mas tem contratação que a chance é muito maior. Vou dar um exemplo. O Juninho, na ocasião, eu considerei uma boa aposta. Jogador que chegou, posição de atacante, custando barato, tendo visto que hoje estamos falando de um mercado extremamente inflacionado, muito inflacionado. Então, ele chegou custando barato, 30 milhões de reais, pagos em várias parcelas. Só que não deu certo. Tanto não deu certo que o jogador está muito próximo de ir para a Arábia Saudita. Tem 2 propostas. Informação que a gente trouxe em primeira mão, inclusive. O Flamengo até topa fazer, o jogador também quer ir. Então, assim, não deu certo. O Juninho foi uma boa aposta na ocasião. Defendi a ideia, mas beleza, não dá mais para a gente contratar Juninhos, né? Tem que ser contratação que, teoricamente, tenha chance e muita chance de dar certo. O Carrascal tem chance de dar certo? Eu acho que tem chance. É bom jogador de seleção colombiana. A minha dúvida é como será a adaptação dele ao futebol brasileiro. Isso requer cuidados. O Pulgar, no primeiro momento, demorou a se adaptar. Vários outros demoraram a se adaptar. Depois que se adaptaram, deram certo, né? Então, assim, é ter paciência. Não quer dizer que o jogador custa alto, vai chegar e vai dar conta do recado no primeiro momento. Claro, a torcida é por essa. E a chance é boa, porque estamos falando de um time que é bem treinado, um time já ajeitado. Então, é muito mais fácil o jogador se adaptar também a essa equipe. Mas, a ver, tendo novidade, espero que o próximo vídeo seja para falar. Pode comemorar, nação, Carrascal é do Mengão. Espero que seja isso. Mas eu vou informando assim aos poucos, porque vocês vão me perguntando. E sempre com muito cuidado, porque a nossa responsabilidade... Galera, é o seguinte, vamos para as informações. Vamos lá, antes de mais nada, uma informação que eu trouxe aí nas últimas horas, nas outras redes sociais. Lembra do Thiago Mendes, aquele que cavou para jogar no Flamengo? No fim das contas não conseguiu, foi contratado pelo Vasco. O jogador estava livre após não renovar o contrato com Al Rayyan do Catar. Ele jogou lá por 2 temporadas após sair do Lyon, 33 anos, e agora fecha com o Vasco da Gama um contrato válido por 2 anos e meio. Então, trazendo essa curiosidade, porque, ainda bem, menos um nome para ser especulado no Flamengo, porque a todo momento é especulado esse nome no Flamengo. Na época, a esposa dele fazia postagens, praticamente pedindo, implorando para o jogador atuar no Flamengo. E, no fim das contas, ele vai para o Vasco da Gama a partir do meio dessa temporada. Outra atualização, galera, que eu acabei de receber aqui. Perguntei sobre técnico sub-20. O Flamengo está sem técnico no sub-20 após o Nuno Campos pedir para sair. Depois de 3 meses no Flamengo, pediu para sair, alegando problemas pessoais. Foi até para um clube da Europa. Mas o Flamengo está selecionando novos candidatos, digamos assim, entrevistando candidatos como se fosse um RH, para saber quem se encaixa no perfil, não só no sub-20,
mas um perfil que possa trabalhar de maneira conjunta com o elenco profissional, no caso, Felipe Luiz e também José Boto. Lembrando que o Sub-20 responde ao José Boto, que está comandando como se fosse time profissional. As outras categorias de base tem o Carlos Noval, que está gerenciando isso tudo. Então, uma atualização para vocês. Outra atualização sobre a renovação de Varela. Perguntei aqui, a pessoa disse assim, o empresário vem ao Brasil no dia 17 para assinar o contrato. Então, atualização, a gente está no dia 3, dia 4, estou gravando esse vídeo dia 3, vai ser publicado no dia 4, então, cerca aí de 10 dias, a gente vai ter novidades em relação à renovação de contrato de Varela, lembrando que teve reunião com o empresário dele lá nos Estados Unidos, no dia que o Flamengo jogou contra o Chelsea, até porque é o mesmo empresário do Enzo Fernandes, também atleta do Chelsea, alinharam tudo e agora vão assinar essa renovação de contrato. E por falar em Copa do Mundo de Clubes, galera, a FIFA divulgou aí os times da Copa do Mundo de Clubes mais buscados no Google durante a competição. Vamos lá, no mundo, Real Madrid, primeiro, PSG, Flamengo em terceiro, Inter Miami em quarto e Palmeiras em quinto. No Brasil, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, PSG, Chelsea, Bayern de Munique, Real Madrid e Inter Miami. E nos Estados Unidos, que é o país que está sediando a competição, Inter Miami em primeiro, PSG em segundo, Chelsea em terceiro, Bayern de Munique em quarto, Manchester City em quinto, Inter de Milão em sexto, Pachuca em sétimo e Atlético de Madrid em oitavo, Palmeiras aparece em nono ali. Então, fica aí essa curiosidade para vocês. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Flamengo, você já sabe, muito próximo de Jorge Carrascal e também surgiu aí nas últimas horas a notícia de que Ezequiel Barco também está na mira do Flamengo. O Flamengo negocia salários com o jogador. Lembrando que esse jogador pertence ao Spartak de Moscou, tem 26 anos atualmente, argentino, tá? E ele, vocês vão se recordar muito bem, que esse meio atacante jogou no River Plate e foi algoz do Flamengo na final da Sul-Americana em 2017, atuando pelo Independente, fazendo um gol de pênalti no Maracanã, que resultou no vice do Flamengo. Lembrando que esse pênalti, na minha opinião, não foi pênalti, tinha que ter VAR na época, foi feito pelo Pulgar, eu tô com Pulgar na cabeça, né? Foi feito pelo Cuejar, que hoje nem tá mais no Flamengo. Eu lembro como se fosse hoje desse dia, mas enfim, 2017 fica para trás. A informação que eu tenho não procede, o Flamengo não negocia salário com esse jogador, não tenta a contratação desse atleta, embora seja um atleta muito bem avaliado por todos do Flamengo, mas o Flamengo não está negociando com esse jogador de 26 anos. O Flamengo negocia com Jorge Carrascal e nós temos novidades sobre essa situação. A última atualização que a gente trouxe nos últimos vídeos o Flamengo estava negociando forma de pagamento com o Dinamo de Moscou. Chegou ok no valor, 10 milhões de euros mais 2 milhões de bonificação, beleza. Negociava a forma de pagamento. O Flamengo chegou a um acordo na forma de pagamento, andando mais uma casinha para poder fechar essa operação. Vene, como será a forma de pagamento? Calma, o Vene responde. Em 3 parcelas, como o Flamengo havia sugerido. Mas agora o Dinamo de Moscou, que é da Rússia, está pedindo garantias bancárias ao Flamengo. Está pedindo garantia bancária. Mas, Vene, por que isso está acontecendo? E eu perguntei a pessoa por conta de embargos. Foi o que a pessoa me respondeu, não deu muitos detalhes. Lembrando que é um clube da Rússia, a gente sabe muito bem como é que está a situação no país, por conta de toda essa situação envolvendo o extracampo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Flamengo já tem, ok, do jogador, que inclusive está extremamente ansioso para jogar no Flamengo, esperando apenas o ok para viajar ao Rio de Janeiro. O Flamengo tem o ok do Dinamo de Moscou no valor, o Flamengo tem o ok do Dinamo de Moscou na forma de pagamento e agora está aí apresentando, correndo atrás para apresentar as garantias bancárias pedidas pelo time russo para poder fechar essa contratação tão importante nessa janela de transferência, tendo em vista que o Flamengo não vai ter o Pulgar. Agora sim vou falar do Pulgar. Durante 3 meses, que será o tempo de recuperação dele pós-cirurgia no pé direito, não tem mais o Gerson, que inclusive está indo para a Rússia para jogar no Zenit. Então é uma posição carente, digamos assim, e o Jorge Carrascal poderia chegar para fazer essa função do Gerson. Qual função? O Gerson fazia várias. Era, de fato, literalmente, um coringa no time do técnico Felipe Luiz. Mas, no entendimento do departamento de futebol e da comissão técnica, o Carrascal pode suprir essa saída do Gerson nesse primeiro momento e dar tranquilidade à diretoria para buscar mais reforços futuramente. Lembrando que o Flamengo não pode reclamar de dinheiro, tá? Aí com 160 milhões de reais
na conta à vista, pagos pelo Zenit. Ainda tem valor do Alcaraz, da venda do Alcaraz, tem valor da Copa do Mundo de Clubes, 150 milhões de reais. O Flamengo, em relação a dinheiro, se antes era um problema o fluxo de caixa, agora não é mais. Não tem mais desculpas para fazer contratações, digamos, erradas. Óbvio, nenhuma contratação você vai ter certeza que dará certo, mas tem contratação que a chance é muito maior. Vou dar um exemplo. O Juninho, na ocasião, eu considerei uma boa aposta. Jogador que chegou, posição de atacante, custando barato, tendo visto que hoje estamos falando de um mercado extremamente inflacionado, muito inflacionado. Então, ele chegou custando barato, 30 milhões de reais, pagos em várias parcelas. Só que não deu certo. Tanto não deu certo que o jogador está muito próximo de ir para a Arábia Saudita. Tem 2 propostas. Informação que a gente trouxe em primeira mão, inclusive. O Flamengo até topa fazer, o jogador também quer ir. Então, assim, não deu certo. O Juninho foi uma boa aposta na ocasião. Defendi a ideia, mas beleza, não dá mais para a gente contratar Juninhos, né? Tem que ser contratação que teoricamente tem a chance e muita chance de dar certo. O Carrascal tem chance de dar certo? Eu acho que tem chance. É bom jogador, jogador de seleção colombiana. A minha dúvida é como será a adaptação dele ao futebol brasileiro. Isso requer cuidados. O Pulgar, no primeiro momento, demorou a se adaptar. Vários outros demoraram a se adaptar. Depois que se adaptaram, deram certo, né? Então, assim, é ter paciência. Não quer dizer que o jogador custa alto, vai chegar e vai dar conta do recado no primeiro momento. Claro, a torcida é por essa. E a chance é boa, porque estamos falando de um time que é bem treinado, um time já ajeitado. Então, é muito mais fácil o jogador se adaptar também a essa equipe. Mas, a ver, tendo novidade, espero que o próximo vídeo seja para falar. Pode comemorar, nação, Carrascal é do Mengão. Espero que seja isso. Mas eu vou informando assim aos poucos, porque vocês vão me perguntando. E sempre com muito cuidado, porque a nossa responsabilidade. Galera, é o seguinte, vamos para as informações. Vamos lá, antes de mais nada, uma informação que eu trouxe aí nas últimas horas, nas outras redes sociais. Lembra do Thiago Mendes, aquele que cavou para jogar no Flamengo? No fim das contas não conseguiu, foi contratado pelo Vasco. O jogador estava livre após não renovar o contrato com Al Rayyan do Catar. Ele jogou lá por 2 temporadas após sair do Lyon, 33 anos, e agora fecha com o Vasco da Gama um contrato válido por 2 anos e meio. Então, trazendo essa curiosidade, porque, ainda bem, menos um nome para ser especulado no Flamengo, porque a todo momento é especulado esse nome no Flamengo. Na época, a esposa dele fazia postagens, praticamente pedindo, implorando para o jogador atuar no Flamengo, e no fim das contas, ele vai para o Vasco da Gama a partir do meio dessa temporada. Outra atualização, galera, que eu acabei de receber aqui, perguntei sobre técnico sub-20. O Flamengo está sem técnico no sub-20 após o Nuno Campos pedir para sair. Depois de 3 meses no Flamengo, pediu para sair, alegando problemas pessoais, foi até para um clube da Europa, mas o Flamengo está selecionando novos candidatos, digamos assim, entrevistando candidatos como se fosse um RH, para saber quem se encaixa no perfil, não só no sub-20, mas um perfil que possa trabalhar de maneira conjunta com o elenco profissional, no caso Felipe Luiz e também José Boto. Lembrando que o sub-20 responde ao José Boto, que está comandando como se fosse time profissional. As outras categorias de base tem o Carlos Noval que está gerenciando isso tudo. Então, uma atualização aí para vocês. Outra atualização sobre a renovação de Varela. Perguntei aqui, a pessoa disse assim, o empresário vem ao Brasil no dia 17 para assinar o contrato. Então, atualização, a gente está no dia 3, dia 4, estou gravando esse vídeo dia 3, vai ser publicado no dia 4, então cerca aí de 10 dias a gente vai ter novidades em relação à renovação de contrato de Varela. Lembrando que teve reunião com o empresário dele lá nos Estados Unidos, no dia que o Flamengo jogou contra o Chelsea, até porque é o mesmo empresário do Enzo Fernandes, também atleta do Chelsea, alinharam tudo e agora vão assinar essa renovação de contrato. E por falar em Copa do Mundo de Clubes, galera, a FIFA divulgou aí os times da Copa do Mundo de Clubes mais buscados no Google durante a competição. Vamos lá, no mundo, Real Madrid, primeiro, PSG, Flamengo em terceiro, Inter Miami em quarto e Palmeiras em quinto. No Brasil, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, PSG, Chelsea, Bayern de Munique, Real Madrid e Inter Miami. E nos Estados Unidos, que é o país que está sediando a competição, Inter Miami em primeiro, PSG em segundo, Chelsea em terceiro, Bayern de Munique em quarto, Manchester City em quinto, Inter de Milão
em sexto, Pachuca em sétimo e Atlético de Madrid em oitavo. Palmeiras aparece em nono ali. Então, fica aí essa curiosidade para vocês. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Flamengo, você já sabe, muito próximo de Jorge Carrascal, e também surgiu aí nas últimas horas a notícia de que Ezequiel Barco também está na mira do Flamengo. O Flamengo negocia salários com o jogador. Lembrando que esse jogador pertence ao Spartak de Moscou, tem 26 anos atualmente, argentino, tá? E ele, vocês vão se recordar muito bem, que esse meio atacante jogou no River Plate e foi algoz do Flamengo na final da Sul-Americana em 2017, atuando pelo Independente, fazendo um gol de pênalti no Maracanã, que resultou no vice do Flamengo. Lembrando que esse pênalti, na minha opinião, não foi pênalti, tinha que ter VAR na época, foi feito pelo Pulgar, eu tô com Pulgar na cabeça, né? Foi feito pelo Cuejar, que hoje nem tá mais no Flamengo. Eu lembro como se fosse hoje desse dia, mas enfim, 2017 fica para trás. A informação que eu tenho não procede, o Flamengo não negocia salário com esse jogador, não tenta a contratação desse atleta, embora seja um atleta muito bem avaliado por todos do Flamengo, mas o Flamengo não está negociando com esse jogador de 26 anos. O Flamengo negocia com Jorge Carrascal e nós temos novidades sobre essa situação. A última atualização que a gente trouxe nos últimos vídeos o Flamengo estava negociando forma de pagamento com o Dinamo de Moscou. Chegou ok no valor, 10 milhões de euros mais 2 milhões de bonificação, beleza. Negociava a forma de pagamento. O Flamengo chegou a um acordo na forma de pagamento, andando mais uma casinha para poder fechar essa operação. Vene, como será a forma de pagamento? Calma, o Vene responde, em 3 parcelas, como o Flamengo havia sugerido. Mas agora o Dinamo de Moscou, que é da Rússia, está pedindo garantias bancárias ao Flamengo. Está pedindo garantia bancária. Mas, Vene, por que isso está acontecendo? E eu perguntei a pessoa por conta de embargos. Foi o que a pessoa me respondeu, não deu muitos detalhes. Lembrando que é um clube da Rússia, a gente sabe muito bem como é que está a situação no país, por conta de toda essa situação envolvendo o extracampo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Flamengo já tem, ok, do jogador, que inclusive está extremamente ansioso para jogar no Flamengo, esperando apenas o ok para viajar ao Rio de Janeiro. O Flamengo tem o ok do Dinamo de Moscou no valor, o Flamengo tem o ok do Dinamo de Moscou na forma de pagamento e agora está aí apresentando, correndo atrás para apresentar as garantias bancárias pedidas pelo time russo para poder fechar essa contratação tão importante nessa janela de transferência, tendo em vista que o Flamengo não vai ter o Pulgar. Agora sim vou falar do Pulgar. Durante 3 meses, que será o tempo de recuperação dele pós-cirurgia no pé direito, não tem mais o Gerson, que inclusive está indo para a Rússia para jogar no Zenit. Então é uma posição carente, digamos assim, e o Jorge Carrascal poderia chegar para fazer essa função do Gerson. Qual função? O Gerson fazia várias. Era, de fato, literalmente, um coringa no time do técnico Felipe Luiz. Mas, no entendimento do departamento de futebol e da comissão técnica, o Carrascal pode suprir essa saída do Gerson nesse primeiro momento e dar tranquilidade à diretoria para buscar mais reforços futuramente. Lembrando que o Flamengo não pode reclamar de dinheiro, tá? Aí com 160 milhões de reais na conta à vista, pagos pelo Zenit, ainda tem valor do Alcaraz, da venda do Alcaraz, tem valor da Copa do Mundo de Clubes, 150 milhões de reais. O Flamengo, em relação a dinheiro, se antes era um problema o fluxo de caixa, agora não é mais. Não tem mais desculpas para fazer contratações, digamos, erradas. Óbvio, nenhuma contratação você vai ter certeza que dará certo, mas tem contratação que a chance é muito maior. Vou dar um exemplo. O Juninho, na ocasião, eu considerei uma boa aposta. Jogador que chegou, posição de atacante, custando barato, tendo visto que hoje estamos falando de um mercado extremamente inflacionado, muito inflacionado. Então, ele chegou custando barato, 30 milhões de reais, pagos em várias parcelas. Só que não deu certo. Tanto não deu certo que o jogador está muito próximo de ir para a Arábia Saudita. Tem 2 propostas. Informação que a gente trouxe em primeira mão, inclusive. O Flamengo até topa fazer, o jogador também quer ir. Então, assim, não deu certo. O Juninho foi uma boa aposta na ocasião. Defendi a ideia, mas beleza, não dá mais para a gente contratar Juninhos, né? Tem que ser contratação que, teoricamente, tem a chance e muita chance de dar certo. O Carrascal tem chance de dar certo? Eu acho que tem chance. É bom jogador de seleção colombiana. A minha dúvida é como será a adaptação dele ao futebol brasileiro. Isso requer cuidados. O Pulgar, no primeiro momento, demorou a se adaptar. Vários outros demoraram a se adaptar. Depois que se adaptaram, deram certo, né? Então, assim, é ter paciência.
Não quer dizer que o jogador custa alto vai chegar e vai dar conta do recado no primeiro momento. Claro, a torcida é por essa. E a chance é boa, porque estamos falando de um time que é bem treinado, um time já ajeitado. Então, é muito mais fácil o jogador se adaptar também a essa equipe. Mas, a ver, tendo novidades, espero que o próximo vídeo seja para falar: pode comemorar, nação, Carrascal é do Mengão. Espero que seja isso. Mas eu vou informando assim aos poucos, porque vocês vão me perguntando. E sempre com muito cuidado, porque a nossa responsabilidade